Olá, nós estamos hoje na nossa sétima leitura do livro Constelação Familiar, o reconhecimento da ordem do amor, de Bert Hellinger. Nós temos na nossa linda voz da nossa Marta, uma pessoa convidada e ela veio com essa voz extraordinária para nos presentear. Outra coisa importante que eu sempre falo, tem sempre gente nova, que a filosofia do Bert é uma filosofia de filtro. Então, a leitura do livro é para que a gente possa entender. Eu vou estar aqui tentando explicar da melhor forma possível, porém, não é para criar animosidade, raiva, nada disso, ok? Se a gente não entender, eu vou tentar explicar da melhor forma possível. Se não compreender, está tudo bem, ok? Então, vamos lá. Martinha, me faz um favor, olha ver se está grande, porque para mim aparece pequeno aqui. Marta congelou? Perdão, tá legível, Tá? tá super legível, tranquilo. Então vamos lá. Então, hoje nós estamos, as ordens são descobertas, correto, Lilia? É, correto. Experiência, liberdade e ideologia. O Senhor tem um conceito bem especial de ordem, que frequentemente é mal compreendido. Parece uma regulamentação, como normas fixas que limitam a autonomia do indivíduo. Não passa a impressão de liberdade. Tem um tom muito patriarcal. O que é o que o Senhor quer dizer quando fala de ordens? Bert responde que quando a ordem é restaurada, isso gera um sentimento de alívio, de paz, de possibilidade de fazer algo em conjunto. Esse é o significado da frase simples, abre aspas, tudo ficará em ordem, fecha aspas. Repentinamente, tem-se uma sensação de alívio. Essas ordens são descobertas, não impostas. Eu as encontro através das constelações familiares. O direito de pertinência. Vou O subir. senhor pode... Sim. O senhor poderia dar exemplos dessas ordens? Essas ordens funcionam de acordo com determinadas regras? Sim. Quando se trabalha muito com constelações familiares, pode-se ver o que faz com que as coisas fiquem em ordem. Por exemplo, percebe-se que cada membro da família tem o mesmo direito de pertinência. Essa é uma ordem básica. Aqueles que pertencem a um sistema têm o direito de pertencer a esse sistema e têm o mesmo direito que todos os outros. Essa é uma ordem muito bela. A partir dela, só podem advir coisas boas, por assim dizer. Quando falo dessa ordem, não me refiro a algo que é preconizado em alguma parte, como, por exemplo, no cristianismo, pois essa ordem não é ali preconizada. Só falo disso porque ela mostrou sua existência e eficácia nas constelações familiares. Se ela é respeitada, origina-se o bem. Todos podem testá-la e comprovar isso pessoalmente. Quando essas ordens não são respeitadas, as pessoas entram em crise ou adoecem. Vou lhe dar um exemplo. Se numa família havia um homossexual que tinha sido desprezado e excluído e ele recebe de volta o seu lugar de direito, todos se sentem aliviados. Se ele permanece excluído, será mais tarde imitado por um outro membro do sistema, sem que este se dê conta. Essa ordem atua independentemente de ser conhecida ou reconhecida por nós. Como resultado dessas observações empíricas, o Senhor passou a crer que existe algo como regras de comportamento. Existem tipos de comportamento e atitudes que estão de acordo com a ordem e outros que a perturbam. O objetivo da terapia é corrigir algo que está fora de ordem.
Por exemplo, quando uma mulher morre de parto ou quando vários membros de uma família morrem precocemente, isso causa medo. Vou Talvez não subir, se queira olhar. Ok. peraí, subir, só para não te atrapalhar. Peraí, aí, mais um pouquinho. Talvez não se queira olhar para esses mortos, ou talvez se queira esquecê-los. Moralmente, ninguém é culpado ou ruim por isso. Entretanto, isso tem um efeito negativo. Pode-se constatar isso quando se monta a constelação dessa família, mas quando se reverencia os mortos, dando a eles um lugar de honra, vê-se o efeito positivo que isso exerce na família. Vamos O lá. direito de... Sim, Vamos falar um pouquinho dessa ordem, né? Então, quando o Bert traz essa ordem, é a ordem do pertencimento, hierarquia e equilíbrio. Outra coisa importante é que a gente precisa dar um lugar para tudo aquilo que nossa família não deu, né? Então, ele falou do homossexual, ele falou dos mortos, muito legal, porque a Marta teve uma experiência esse final de semana conosco, né? E ela estava sentindo isso dentro dela, e quando ela veio conversar comigo, foi o irmão que não pôde nascer, quando ela veio conversar comigo, a sensação que eu tive é que estava tudo bem. Eu acho que não vai ser necessário olhar para isso. E impressionante como o campo é sábio, né? E como também nós, consteladores, precisamos deixar o nosso ego de lado, porque em momentos eu falei, não, acho que não é necessário mexer nisso. Mas o campo já vinha falando com ela, e ela já vinha trazendo essa presença desse irmão que não pôde nascer. Né? E na hora que começou a constelação, eu falei, olha, é necessário sim, que bom, né? Ela trouxe, né? E eu ser humilde também, de falar assim, ó, legal, a gente precisa olhar realmente para isso, né? Então, esse lugar do constelador de cumprir. Às vezes a gente olha e acha que não tem a ver, e tem tudo a ver, né? Então, a constelação ela vai botar em ordem aquilo que não estava em ordem, né? E é muito importante a gente lembrar que a gente não pode olhar para o nosso ego, né? Em algum momento eu olhei para o meu ego e falei, não, acho que não é necessário, mas vamos ver, né? Até aqui, ok, gente? Alguma dúvida? Não, vamos lá. Vou subir mais um pouquinho, Martinha, para não ficar mexendo para depois. Aqui. Tá sem som. perdão, agora sim. O direito de cumprir o próprio destino. Segundo essas ordens, cada pessoa também tem de se encarregar do próprio destino. Se, por exemplo, numa família, o pai ou a mãe quer morrer para seguir algum dos irmãos ou irmãs falecidos, os filhos têm o impulso de se interpor no caminho deles e morrer em seu lugar. Entretanto, isso é uma violação da ordem. Os filhos arrogam-se algo que não lhes compete. Apesar de não se poder considerá-los culpados por isso, pois são movidos pelo amor, isso traz graves consequências para todos. A ordem desse sistema só é restaurada quando os filhos deixam o pai ou a mãe partir, mesmo que isso lhe seja muito difícil. É uma questão de deferência e respeito. Entretanto, é mais provável que os pais fiquem quando ninguém tenta detê-los ou se interpõe no caminho deles. Ok. A or... Sim, Vamos falar um pouquinho isso aqui? Às vezes os pais estão doentes ou estão com problemas que estão olhando para a morte de alguém. E nós, filhos, né, inconscientemente, vamos lá e queremos salvar os nossos pais. E aí adoecemos no lugar deles. Né? Então, quando a gente faz isso, a gente está violando uma ordem, que é a ordem da hierarquia, ok? Quando eu violo essa ordem, essa grande alma, ela não vai ter complacência comigo, tá? Independente do que aconteça, mesmo sendo um movimento inconsciente, eu não sei o que eu estou fazendo, ok? Mas eu tenho as consequências dos meus atos. Isso tudo a gente faz porque a gente quer ter o direito de pertencer, tá? Então, às vezes, um filho adoece para salvar o pai, mas esse destino é do pai. E quando você constela, isso está muito claro, isso aparece, ok? E a gente deixa as consequências dos atos lá. É necessário que esse pai tenha essa consciência. Quando você constela, normalmente o campo já dá essa consciência. Essa consciência é inconsciente, tá? Porque o campo todo se move.
E às vezes ninguém sabe o que aconteceu na constelação. Os familiares não sabem que foi constelado. E algo se move e a vida volta ao normal. Tá bom? Dúvida. Bom, Esse exemplo que você deu do adoecer serve, uma vez eu li, me corrija se eu estiver errado, serve para pet também no sistema, né? Tem muito pet que adoece sem uma causa aparente e às vezes está ali, se colocando inconscientemente também nesse sistema, né, para honrar, né? nós chamamos os petzinhos de filhos, né? De netos, por exemplo. E eu vou dar o exemplo da minha cachorrinha. Eu tive um câncer, né, na pele, que foi super grave, e um ano depois ela teve o câncer nos linfonodos. Eu tratei, fiquei boa em 2 anos. Ela parou o tratamento no meu período, eu fiquei um ano junto com ela tratando. Ela parou o tratamento e agora um ano. Alguém está com o microfone aberto. Por favor, feche o microfone. Depois de um ano agora, ela voltou. Hoje a gente foi fazer quimio nela. E eu constelei ela, né, há 2 anos atrás, para que ela não precisasse adoecer no meu lugar, tá? E a gente chama ela de filha, eu chamo de neta, minha filha chama de filha. Acabou criando essa conexão, mas eu falo para ela: você é minha pet. Você está aqui para nos dar amor, você veio aqui para isso. Eu chamo você de neta, mas você faz parte, você não é neta, você não é filha, você faz parte de tudo isso. E eu dou sempre ordem para ela, sempre. E quando Uhum. voltou o câncer agora, ela está na segunda sessão dela. Quando voltou, eu constelei ela já, constelei novamente, botei ela no lugar dela e falei: você não precisa passar por isso, por amor a ninguém do nosso sistema. Todos nós somos capazes de passar por isso. Você não precisa se entregar tanto a isso. Feita a primeira sessão, na segunda sessão agora a gente fez a outra, os linfonodos já estão diminuindo. Eles estavam assim super grandes, o médico ele falou: olha, vai ser difícil, mas vamos lá. Né? Então, por amor a quem ela não está se colocando no sistema para salvar alguém? Uhum. Martinha, te respondi? Muito, sim. Obrigada. A ordem de precedência. Outras ordens têm a ver com a ordem de precedência. Por exemplo, os pais têm precedência com relação aos filhos, e o relacionamento deles como casal tem precedência com relação à paternidade. Então, casal primeiro, filhos depois, certo, Lili? Certo, vou subir. Isso. Primeiro vem papai e mamãe, depois de papai e mamãe, vem os Certo, filhos. Como o relacionamento dos pais vieram antes do nosso casamento. Então, a perfeito. precedência é olhar para o relacionamento dos pais, ok? O papai olhar para a mamãe, para depois olhar para a gente. O que significa isso que os pais vêm antes dos filhos? Os pais precisam exigir dos filhos o primeiro lugar. Assim, os filhos sentem que tudo está em ordem. Quando os pais tentam se igualar aos filhos, através de camaradagem, por exemplo, ou não fazendo valer sua superioridade e precedência, isso pode ter efeitos negativos sobre os filhos. Eles se sentem inseguros e sem liberdade. A ordem também determina que certos atos têm consequências que não é possível reverter. Muitas pessoas acham que os atos negativos podem ser anulados através da terapia, por exemplo. Quando se trabalha com pessoas muito doentes, pode-se ver que existem ações que são irreversíveis. A ordem determina, então, que é preciso confiar na coragem da pessoa de aceitar as consequências dos seus atos. Se ela aceita as consequências, passa a ter, por isso, uma dignidade especial que antes não tinha. Vou subir. Uau, tá cheio de mãe querendo ser amiga de filha e Eu ia deixando a falar, filha órfã, né? eu ia falar isso agora. Pais não precisam ser amigos dos filhos.
tá? Tios, não precisa ser amigos de sobrinhos. Damos um lugar para eles, trazemos eles para o sistema e temos que impor a nossa ordem. Nascemos primeiro. Ponto. Vamos. Ô, Que atos Lília, nós... peraí, Perdão. Pois não, deixa, Ellen. deixa eu só fazer uma colocação aqui, um exemplo, né? Eu tenho uma cliente que ela é minha amiga e ela se separou do marido pelo motivo de traição. E ela, o que que ela fez? Ela contou tudo para a filha de 12 anos, como se a filha fosse uma amiga, ela compartilhando. E o que que acontece agora? Agora ela quer reverter a situação, porque eu acho que ela quer voltar com o marido, só que a filha dela, como a filha dela fala, a impressão que tem é que como se o pai tivesse feito isso com ela, entendeu? Ela não está no lugar de filha, ela está no lugar de esposa. É. Ela vai ter que conversar com a filha e explicar: ó, a mamãe não deveria ter contado isso para você, a mamãe se precipitou, o papai realmente fez tudo isso, né? Mas a mamãe está aqui e quer aceitar o divórcio. Porque é grande da conta, né? É grande da conta. E outra coisa, ela assume as consequências dos atos no momento que ela conta para a filha. E aí essa filha também, lá na frente, não vai querer nunca ser a mulher do pai. Ela já se coloca agora no lugar de filha. Porque a mãe faz o quê? Assume esse lugar. Ok? Uhum. Vamos lá. Que atos nocivos são esses que não podem ser remediados? Um aborto provocado, por exemplo, ou quando alguém colocou o pai na cadeia. Resta para esta pessoa somente enfrentar a culpa e suas consequências. Às vezes vejo pela reação de um cliente que existe algo que não pode ser remediado. O fato, por exemplo, de ele preferir morrer do que honrar o pai e a mãe, ou a mãe. Então eu lhe digo isso, não subentendendo que seria impossível restabelecer a ordem, mas como medida terapêutica. Eu faço ver a gravidade da situação, na esperança de que ele reaja a isso. Isso parece muito duro. Parece, mas qualquer outra medida significaria fechar os olhos e se recusar a ver o que está acontecendo. Então eu e o cliente distorceríamos a realidade, tornando-a mais agradável em vez de encará-la. Mas as mudanças só são possíveis quando se encara a realidade. É incrível, né? Porque eu falo, mas que tem um jeitinho de falar. Quando eu vejo mulheres que passaram por aborto e aparecem no campo, eu falo, você já fez algum aborto? A pessoa fica paralisada. A culpa já veio ali na hora, né? E a pessoa fala assim, ok, vamos colocar essa criança no sistema, porque é necessário. A culpa já está ali. E depois eu falo, você precisa lidar com isso. E de hoje em diante, você deve plantar uma árvore, você deve fazer essa, e visitar essa árvore. Para o quê? Para que o ato que você fez não vai apagar. Você vai apenas dar um lugar para aquilo que você tirou, que você matou no seu sistema. Teve uma série turca que aconteceu exatamente isso, né? O casal reconhecendo o aborto que foi feito, o casal juntos plantou uma flor, né? Uhum. Pode-se sempre confiar no amor, a terapia e a família. Qual a sua posição como terapeuta nessa sociedade laica em que os sacerdotes estão perdendo a autoridade e o papel que têm como pastores de almas? Para mim, é importante ajudar as pessoas a resolver conflitos e colocá-las em contato com o poder de cura de sua família. No fundo, isso não é só terapia, é um trabalho a serviço da reconciliação. Nesse sentido, também sou assistente de almas e me sinto como um professor. Terapeuta é um termo que não significa muito para mim. Por que o termo terapeuta não significa muito para o Senhor? O Senhor conhece, por experiência própria, o campo do pastor de almas e o campo do terapeuta, porque o Senhor foi formado por terapeutas e deles recebeu terapia. E agora o Senhor está entre esses dois grupos.
Para mim, o termo terapeuta está ligado à ideia de fazer algo, tratar algo e ter isso sob controle. No meu entender, o destino e as forças que estão em ação são muito poderosos para que eu possa me considerar capaz de intervir e fazer realmente alguma coisa a respeito. Quer subir um pouquinho, Lilia? Peraí, acho que eu subi demais, não. Aqui. Não. Posso entender essa aversão contra o fazer algo no que se refere à psicoterapia tradicional. Entretanto, existe uma série de outras escolas terapêuticas que se consideram não donas da ação, pelo menos parteiras para a cura de feridas, porteiras, né, para a cura de feridas, e oferecem um espaço no qual as pessoas possam se curar. Mesmo isso vai longe demais para mim. Na verdade, me alio aos pais ou às pessoas que sofreram injustiça e as coloco no jogo. A cura parte deles, não de mim. E eu me coloco contra aqueles que se infiltram, sobrecarregam o sistema e o transtornam com a sua arrogância, impedindo assim a cura. Não faço nada mais do que isso. Eu me definiria mais como um terapeuta familiar, pois ajudo um sistema a encontrar o seu caminho e a sua ordem. De onde vem a certeza de que esse sistema ficará em ordem? Os sistemas familiares têm uma força tão grande, vínculos tão profundos e algo tão comovente para todos os seus membros, independentemente de como se comportem com relação a eles, que eu confio totalmente neles. A família dá a vida ao indivíduo. Dela provém todas as suas possibilidades e limitações. Graças à família, ele nasce no seio de um determinado povo, numa determinada região, e é vinculado a determinados destinos e tem que arcar com eles. Não existe nada mais forte do que a família. Se eu interferir considerando-me superior, perturbo a sua ordem desse sistema. Por isso, eu me aproximo de uma família com grande respeito e, acima de tudo, com respeito pelos pais. A paternidade é para mim algo tão grandioso que eu, como terapeuta, nunca me colocaria contra eles. Para mim, é inconcebível atiçar alguém contra os pais, como é feito em certas terapias ao se dizer, Só um minutinho, tem alguém com... Mano, ok? Não consigo. Para, Mas eu acho que para parou. mim, é, Para mim, é inconcebível atiçar alguém contra os pais, como é feito em certas terapias ao se dizer, vocês têm de se libertar dos seus pais. Isso para mim é um absurdo. Como é que uma pessoa pode se libertar dos pais se ela é os pais? Nossa, que lindo isso, Lilia. É. O Senhor diz que a família é o vínculo mais profundo que liga os seres humanos. Esse também é o ponto de partida da psicologia clássica. A família como vínculo mais forte e, ao mesmo tempo, como fonte primária de doenças, neuroses e sofrimento psíquico. O caminho da psicoterapia é a libertação, a cura das feridas. A diferença estaria, então, na maneira de curar essas feridas? Essa cura não seria efetuada através da separação e da libertação dos pais? Ou o Senhor vê isso como uma recusa a reconhecer esse vínculo básico? Sem dúvida, estamos ligados à família e ao destino dela. E concordo com a senhora quando diz que esse vínculo às vezes, é a causa de muito sofrimento. Entretanto, a minha conclusão é outra. Algumas escolas terapêuticas dizem que o indivíduo tem de se separar da família, opor-se a ela ou combatê-la, se quiser ser saudável. Existem até exercícios nos quais o cliente é exortado com frases como: mate os seus pais, no seu íntimo, né? Ou descarregue a raiva, ou grite para o mundo toda a sua cólera. Para mim, isso é ridículo, porque seu único efeito é fazer com que o cliente depois se castigue. O terapeuta se apresenta então como um pai melhor ou uma mãe melhor, o que em si já é totalmente absurdo.
Pois, quando se trata de tomar decisões de verdade ou quando é preciso fazer sacrifícios por causa de um filho doente, os pais verdadeiros se fazem necessários e assumem então a sua posição. Nossa, arrepiei. E é fácil formular frases bonitas numa sessão terapêutica, mas viver junto com pessoas difíceis ou compartilhar o destino delas é uma coisa bem diferente. A família provoca doenças, não porque as pessoas sejam más, mas porque na família atuam destinos que concernem, tocam e influenciam todos. Já começa com os pais. Esses, por sua vez, também têm pais e provêm de famílias com os seus próprios destinos, e isso repercute na nova família. O vínculo familiar faz com que os destinos sejam compartilhados por todos. E se aconteceu algo grave numa família, existe ao longo de gerações uma necessidade de compensação. O que acontece aqui é algo como uma consciência de clã? Eu o chamo de consciência de clã. Existe uma força, uma instância que faz com que todo o sistema familiar busque o equilíbrio e a compensação. Faz, por exemplo, que os excluídos sejam reintegrados ou que cada um arque com a responsabilidade pelas próprias ações, ou que as consequências de uma culpa não sejam transferidas dos pais para os filhos e destes para os netos. Se eu apreender e incluir essa força, posso usá-la para restaurar a ordem no sistema, uma ordem que o liberte de um destino nefasto, ou pelo menos atenue os seus efeitos. Então, todos podem respirar aliviados. As forças positivas tornam a entrar em ação e exercem um efeito liberador. Quando a família é colocada em ordem dessa maneira, o indivíduo pode se afastar dela, sentindo às suas costas a força que dela emana. Somente quando os vínculos familiares são reconhecidos, a responsabilidade é vista com clareza e compartilhada entre todos. O indivíduo se sente aliviado e pode seguir o próprio caminho sem se sentir sobrecarregado e afetado pelo que aconteceu anteriormente. Naturalmente, assim o Senhor Vivi. restringe consideravelmente a afirmação: a família provoca doenças. Deseja comentar algo, Lilia? E muita coisa aqui, né? É. Bom, Bert percebeu que nós, consteladores, não podemos fazer aliança com o nosso cliente. Por que não podemos fazer aliança com o nosso cliente? Porque se eu faço aliança, eu não estou neutra para curar um sistema. Quer dizer, eu curar não, fazer a leitura desse sistema. Então, Bert percebeu que todas as vezes que o constelador entra no campo neutro, sem julgamento, não importa o que os pais fizeram, tá? Não importa mesmo o que o pai fez. Ele pega o acontecimento, coloca no campo e dali em diante algo acontece, tá? Então, quando algo acontece, o sistema entra em paz. O sistema fica calmo, tranquilo. E todas as vezes que a gente vai olhar para um indivíduo, pessoa que for constelar, eu não estou olhando para o indivíduo, eu estou olhando para o clã todo. Eu estou vendo tudo o que acontece. Se alguém está adoecendo no sistema, é porque houve algo que ficou fora de ordem lá atrás. Então, não tomarmos partido, não entrar em julgamento, e aí sim, as coisas ficam em paz. Como é resumido isso? Dúvidas? Naturalmente, assim o Senhor restringe consideravelmente a afirmação: a família provoca doenças. O amor no seio da família tanto pode provocar doenças como restabelecer a saúde. Não é a família que provoca as doenças, mas a profundidade dos vínculos e a necessidade de compensação. Quando se traz isso à luz, esse mesmo amor e essa mesma necessidade de compensação podem, num nível superior, ter uma influência benéfica sobre a doença. Dizer simplesmente que a família provoca doenças seria condenar levianamente a família. Subir. O Senhor não admite nenhum ataque à família.
Não, é injusto acusá-la. O sofrimento no seio de uma família não se origina porque existe a família. Assim como é a família, é também a vida. Na família, começamos a viver e daí surge a pergunta: como é que o indivíduo pode organizar a sua vida sobre essa base de maneira que seja possível um desenvolvimento? Voltaremos ao assunto das escolas terapêuticas. Às vezes, tenho a impressão de que o senhor tem uma postura crítica com relação aos seus colegas de profissão. Pois bem, o mercado terapêutico se transformou, nesse meio tempo, num campo muito amplo. A clássica escola freudiana, como o cliente deitado no sofá, fora do alcance visual do analista, é uma pequena parcela desse campo. Foram criados muitos métodos para mobilizar forças de cura por meio da intervenção terapêutica. A musicoterapia, a cromoterapia, a terapia corporal, a hipnoterapia, a terapia respiratória e outras. Seria injustiça menosprezar essas terapias. Longe de mim tal ideia, pois eu mesmo aproveitei muito da psicoterapia. A psicoterapia também cresce com a experiência. As teorias de Freud são até hoje fundamentais, mas elas se desenvolveram muito em vários aspectos. Embora não se possa ficar limitado aos métodos freudianos, nem por isso pode-se desvalorizá-los. Eles continuam sendo o fundamento e a origem da psicoterapia. Muitas terapias se concentram em áreas particulares, transmitindo novas experiências e ampliando a consciência. As terapias corporais, como a bioenergética, por exemplo, partem do princípio de que muitos distúrbios provocam tensões musculares e que podem ser dissolvidas. Com isso, o cliente entra em contato com sentimentos profundos, inclusive com o amor pela própria família. Isso alivia, descontrai e libera novas forças. Entretanto, os problemas básicos estão relacionados com a família. Melhor dizendo, o indivíduo não importa o que ele anuncie ao mundo, no fundo permanece fiel à família. Tenho que reconhecer esse amor profundo. Sobe um pouquinho, Lília. Tenho que reconhecer esse amor profundo, mas hoje em dia, aquele que diz que ama a família é encarado como suspeita e gera oposição. O senhor quer dizer que a tendência nas terapias é aprender a se separar da família, dos pais, para dessa forma ganhar liberdade? Assim me parece. Mas o amor profundo não admite que alguém se oponha à família por muito tempo. Por isso, quem combate o próprio pai se tornará forçosamente igual a ele. E quem combate a mãe se tornará forçosamente igual a ela. Existe uma bela frase de Maomé: quem acusa o próprio irmão de uma falta não morrerá sem antes cometer essa mesma falta. Isso é semelhante ao que acontece conosco se negamos os nossos pais dessa maneira. Muitos distúrbios e doenças se originam do conflito que resulta dessa recusa em reconhecer os vínculos familiares. Como terapeuta, eu tento recuperar o amor original. Vamos lá. Outra coisa importante. Bert, ele sabe que a gente precisa deixar a casa dos pais, mas precisamos deixar a casa dos pais com respeito. Bom, mas também precisamos deixar a casa dos pais na força. Por que na força? Porque se a gente não tiver força, a gente fica nesse núcleo que é confortável. Então, a gente agradece, a gente serve, a gente entende, a gente compreende, porém, temos que fazer algo que saia do nosso conforto, para que a gente possa ir adiante. Porque senão, se a gente não deixa a casa dos pais também, com honra, ok, a gente vai voltar. Vai voltar. Esse ciclo volta toda hora, tá? Mas se eu respeito o destino dos meus pais, aceito o que eu vivi, e daí eu me curvo a algo maior. E às vezes eu vou passar até um sufoco, um perrengue, mas eu vou com a força. Eu vou movido com medo, mas eu vou. E aí algo maior vem até mim, tá? O Então, caso do seu, o caso do seu cliente que queria ser juiz e não conseguia passar. isso aí. Conta para quem está aqui pela primeira vez, porque essa história é tão linda. Eu tenho um cliente que ele
passava no segundo lugar e perdia por título, a pessoa assumia por título sempre. E aí ele veio me procurar, explicou a vida dele inteira, que os pais moram na favela, que hoje ele mora no asfalto, que ele queria tirar os pais da favela, que não achava justo, a mãe era doméstica, o pai acho que era porteiro. E aí já veio uma ordem aqui na minha cabeça, falei, nossa, deixa os pais com o destino deles, né? Na hora que eu constelei, eu vi ele muito grande, os pais bem pequenos. Ele foi de bonecos. Não, foi uma presencial e uma de bonecos. E aí eu falei assim para ele, como seria você deixar o seu pai e a sua mãe lá? Porque eles têm a casa própria deles, eles estão felizes lá, mas Lília, não tem como, eu gostaria que eles viessem para cá. E a mãe querendo trabalhar e o pai trabalhando. Eu olha, mas eles deram o que você precisava. Agora você precisa aceitar o destino deles, deixar eles lá e continuar o asfalto. Quando eles acharem que podem ir para o asfalto, eles vão falar, filho, mamãe quer ir, papai quer ir para o asfalto. Agora não. E ele chorou muito, ficou muito triste, mas bom, e assim foi feito. Acho que meses depois ele assumiu um carro que alguém já tinha assumido no lugar dele. A pessoa pediu transferência, ou perdeu por título, alguma coisa, e ele assumiu. Ele falou: agora eu entendi, agora eu entendi. E hoje ele é juiz e está super mega feliz. Mas ele compreendeu que os pais precisam ficar lá. Então, ele estava numa arrogância grande, uma arrogância inconsciente, né? De Por querer tirar amor, né, Lília? por amor, né? De querer tirar os pais daquele lugar de qualquer forma, né? Ele queria algo melhor para os pais, mas os pais estavam felizes ali, tinham a casa própria deles, educaram o filho, e estavam felizes porque o filho estava no asfalto e eles não, estavam felizes, estavam tranquilos, né? E orgulhosos, né? Orgulhosos, muito orgulhosos. E logo depois, e hoje ele assumiu, acho que uma outra coisa aí, acho que é além de juiz aí. Ele está crescendo muito. Mas por quê? Entendeu a ordem. Vamos lá? A interrupção do movimento de entrega com relação à mãe ou ao pai. Às vezes, o amor pelos pais pode sofrer uma perturbação. Por exemplo, quando em tenra idade, o movimento de entrega de uma criança com relação aos pais foi interrompido por uma longa permanência no hospital. Isso causa uma grande dor na criança. Essa dor é dissimulada através da oposição aos pais. Na verdade, essa oposição é somente uma lembrança da separação precoce. Se considero isso somente no nível superficial, portanto, como oposição, então não posso ajudar essa criança. Mas é diferente se sei que posso confiar no amor. O amor sempre existe, só preciso procurá-lo. Quando uma pessoa está zangada com os pais, eu procuro descobrir em que ponto se deu a interrupção precoce. Quando encontro esse ponto, ajudo a criança no cliente a concluir o movimento de entrega em direção à mãe ou ao pai daquela época. Então a luta cessa e todos respiram aliviados, inclusive os pais. Eles podem voltar a se dedicar ao filho e o filho a eles. Bom, Esse é o porque me... isso daqui, essa interrupção de movimento, né, entre o pai e a mãe, pode acontecer em várias ocasiões da nossa vida, né? E a gente não sabe, às vezes, porque a gente está irritado, porque a gente tem raiva, nossa mãe é boa, mas eu sinto algo aqui, parece que eu perdi algo. A criança inconsciente que ficou no hospital, ou a mãe teve que ficar, ou os pais tiveram que trabalhar e os filhos ficaram em casa, em algum momento houve um fluxo de amor interrompido, onde a criança se sentiu abandonada, ok? Isso acontece também quando as nossas mães foram abandonadas e nós sentimos que fomos abandonados. Então, isso vem um fluxo, né? Uma repetição de padrão. E o que precisa se fazer? Voltar àquele momento onde se houve esse fluxo de amor interrompido, tá? Onde houve a separação dos pais e dos filhos. E aí a gente traz luz para esse momento e daí em diante as pessoas podem se dedicar novamente ao seu papel, ser de filho, ser de pai, ser de mãe, tá? Vamos lá? Esse é o mesmo tema da terapia corporal. Uma vez tive a oportunidade de testemunhar um terapeuta que era também um bom ator, apresentando essa entrega interrompida. A criança tem 4 anos de idade e volta do jardim cheia de alegria, com os sapatos bem sujos de lama. Ela traz nas mãos uma flor e se dirige radiante para a mãe. Justo neste momento, a mãe está fazendo limpeza. Reme
teme que a lama suje o chão e acaba de limpar e grita: pare, vai embora. A criança se assusta, se contrai e encolhe os ombros. O terapeuta demonstrou de maneira bastante impressiva essa postura. Todos rimos, porque era tão simples e ficou tão claro que ninguém pretendia fazer mal ao outro, mas que ambos estavam absorvidos em suas ações. Assim, ele nos explicou como assumimos uma postura e não notamos porque os músculos se acostumam a essas posturas inadequadas. Isto é, elas já não causam dor, mas tampouco deixam fluir a energia. Custa-nos energia manter esse estado que nem notamos mais. Naturalmente, isso acontece somente se esses momentos se repetem com frequência e se desenvolvem como padrão de comportamento. Então, passamos a vida tensos, contraídos, com os ombros levantados, a cabeça entre eles, curvados e torcidos. Se a tensão muscular desaparece, o susto vem à tona e a energia flui novamente. Essa é uma Gente, descrição, sim. isso é impressionante, né? Nossa, quantas vezes nós, como pais, fazemos isso, né? Vivemos isso, né? É algo tão inconsciente, isso não pode virar um padrão, sabe? Sempre. Vamos lá. Essa é uma descrição maravilhosa da entrega interrompida. No momento em que a entrega é interrompida, o corpo vai para trás e a cabeça para cima. O movimento contrário seria a cabeça se curva para baixo e as mãos são estendidas. Isso pode ser feito no nível puramente físico, dissolvendo a tensão muscular e completando a entrega. Ou eu deixo o cliente voltar interiormente a esse ponto e imaginar que ele se dirige, como criança, à mãe e lhe entrega a flor. Também dessa maneira, o movimento se completa e a tensão também desaparece. Pode-se ver, portanto, que diferentes tipos de terapia podem levar ao mesmo resultado. Uma criança que tem essa postura tensa não só não se atreverá mais a se dirigir à mãe, mais tarde ela terá essa mesma atitude com relação a outras pessoas e não irá ao encontro delas. Pouco ajudaria se ela aprendesse somente a se aproximar das outras pessoas. Ela tem que retomar o movimento de entrega no mesmo ponto em que se deu a interrupção e levá-lo ao seu termo. O terapeuta corporal talvez dissesse: se essa tensão e essa dor forem recordadas e desaparecerem, a relação com os pais e com outras pessoas também será modificada. Aqui quero chamar a atenção para um perigo. No momento em que a entrega é interrompida, a criança está assustada e talvez também frustrada e zangada. Se eu me atenho a esses sentimentos primários e não os ligo à entrega interrompida, manifesta-se somente o sentimento primário, por exemplo, a raiva, o desespero ou a dor. No entanto, a criança queria mostrar algo à mãe. Se acompanho o amor da criança, eu chego mais depressa ao meu objetivo do que se me concentrar na raiva ou no desespero. Essa é uma diferenciação importante. Não trabalho com os sentimentos descritos pelo cliente, mas vejo todo o processo e me concentro no primeiro sentimento em questão, que é sempre o amor. Segundo a minha experiência, não existe exceção quanto a isso. Quer dizer que as outras terapias percorrem um caminho mais longo? O terapeuta descrito há pouco pela senhora conseguirá certamente concluir o movimento de entrega interrompido. Eu só alertei para o perigo de se olhar talvez mais para os sentimentos primários que se originam desse movimento interrompido. Esses sentimentos não levam a uma solução, eles reforçam mais uma vez a experiência anterior, em vez de retomar o movimento interrompido. Ou servem como justificativa, por exemplo, para se separar dos pais em vez de voltar para eles com amor. Ok. Acontece muito isso quando a gente vai constelar, a gente tem que ficar muito atento, porque o cliente, a gente vai olhar para aquele sentimento primário, né? E o cliente também pode estar. Então, você não pode olhar para aquela angústia, né? E sim fazer com que o cliente termine esse movimento que foi interrompido. Às vezes a gente está num movimento de constelação e que a gente vê que tem fluxo de amor interrompido entre as mulheres, as mães, né? Ah, minha mãe é ótima, para mim não foi uma boa mãe. A minha mãe não sabe me dar amor. Ah, a mãe dela também não.
E às vezes você vai fazer esse movimento, a gente sente a pressão da pessoa que está tomando e retomando aquele momento, sabe? E aí eu coloco uma música que é calma, sabe assim? Uma música calma, tranquila, aonde esse movimento tem que ir adiante. E o constelador não pode forçar. Esse movimento tem que ir, tem que acontecer. Às vezes leva um tempo, então é necessário esperar esse tempo para que aquilo se reconecte ao amor, né? Então, Bert diz que nós, consteladores, somos o quê? Somos... Aí tem um nome, não fugiu agora. Curador de alma, né? Então, a gente vai fazer a harmonia do amor. A gente vai fazer o que com o cliente? Ele sempre tente estar no seu melhor. Tente sempre essa reconexão com a paz. E às vezes o cliente questiona, né? E quando ele questiona, eu falo assim, tudo bem, fica quietinho, só sente. Tudo bem. E aí há uma entrega profunda, né? Nada pode vir para a razão. Nada no momento que você está constelando. Tem que deixar as emoções fluir, tudo acontece. Essa reconexão com a paz, com o amor. Aí sim dá certo. Tudo bem até aqui, gente? Dúvidas? Alguém fazer alguma pergunta? Uhum. Queria fazer só um comentário. Uma vez eu entrei como representante de uma pessoa, sendo a mãe dela, e eu nunca vou esquecer na minha vida. Eu posso olhar aquele olhar da criança. Era uma mulher já nos seus 50 anos, e quando eu entrei no campo, foi, foi indescritível o olhar da criança pedindo uma reconexão. E o que aconteceu foi muito especial, que tentar explicar não dá, a palavra se deixou muito pequena, é o que você falou. É sentido o negócio, é mágico, é muito interessante. E essa postura, né? Porque assim, quando você sente esse olhar, parece que você diminui, né? É uma coisa assim que, né? Os ombros fecham. Então, assim, na constelação a gente vai usar muita PNL, né? E não precisa falar. Na hora que o cliente se coloca como representante, ali, o cliente não, os representantes para ajudar na constelação, automaticamente você lê o que o corpo está falando. Às vezes, o representante está falando uma coisa e você viu no corpo outra. Então, não dê fala apenas quando for necessário. Deixa o corpo te Uhum. mostrar. É lindo, né? Eu falo que há 2 meses atrás eu participei de uma constelação, um tempo que eu não participava assim, de ser representante, que foi fascinante. Estava falando dessas constelações hoje, foi assim, eu precisava constelar 3 coisas, eu fui representante 5 vezes, eu constelei as 3 coisas que eu precisava constelar. Impressionante, eu falo assim, nossa, a gente tem que ser mais, a gente está sempre constelando, a gente tem que estar mais presente, né, no campo, para poder estar servindo, né? E foi incrível. Uma das respostas que eu tive hoje foi fantástica, foi maravilhosa a resposta de uma dessas constelações que eu participei, que na realidade eu fui constelada. Então, quando a gente está participando também, a gente está olhando para algo que a gente precisa colocar em ordem na gente, né? E se você estiver aberta, isso vai servir como uma constelação para você e vai entrar em ressonância com o seu campo. Uau! As exigências morais. É disso que se trata o processo terapêutico. O objetivo de uma terapia eficaz não é fazer com que a pessoa se tome adulta. Quer dizer, ser responsável por si mesma, não atribuir a outro a culpa pelo próprio destino e conseguir se entregar aos seus impulsos mais íntimos. Essas são exigências morais e endurecem a alma. Parecem exigir um grande esforço e, na verdade, não apoiam as forças que poderiam ajudar. Existem terapias que estabelecem regras acerca de como a pessoa deve ser. Ela tem de ser individuada, dizem algumas. Não importa o que isso signifique, ou ela precisa ser adulta,
ou ele tem que fortalecer o ego. Quando refletimos sobre o que isso significa, ou se essas exigências podem ser satisfeitas, nos sentimos pequenos e começamos a ter dúvidas. Mas essas coisas se desenvolvem naturalmente numa família. No início, a criança está estreitamente ligada à família. Depois, o seu espaço vai ficando cada vez mais amplo. Mais tarde, quando já tomou tudo o que poderia da família e valoriza isso, esse desenvolvimento acontece sem nenhum esforço. Ela não precisa se propor a tornar-se adulta. Ela é adulta. Se preciso me propor a fazer algo, então não quero realmente fazer isso. Senão, não teria que me propor. Então, hein? Oh, meu Deus. Portanto, essa intenção indica que me falta algo que devo ainda tomar ou colocar em ordem. Quando surge esse tipo de exigência, sei que ainda existe algo a ser recuperado. Então, ajudo o cliente a recuperar ou solucionar o que for necessário. Ok, isso é impressionante, né? Eu estava vendo uma reportagem esse dia do Bert, e aí aos 92 anos, ele estava no hospital conversando com a Sofia, ele percebeu que precisava tomar a mãe ainda, né? Ele foi lá e tomou a mãe. Por que que ele fez isso? Porque ele percebeu que ele estava reivindicando alguma coisa ainda. E o tamanho da grandeza desse homem, né? O tamanho da espiritualidade desse homem, né? Então, às vezes eu penso assim, quando eu estou atendendo alguém, né? Eu falo, nossa, ele precisa crescer um pouco, né? Mas é eu que tenho que perceber isso? Não, são os atos. Daí em diante, ele toma uma postura, né? E é isso. Paramos aqui hoje. Vou pedir que alguém printe aí. Printa, por favor. Eu tenho um print aqui, acho que eu não vou conseguir. Eu faço aqui. Coloca lá no grupo. Ah, você tirou. Ah, você tirou. Ah, Cadê o perigo? Aqui. Eu marquei no livro a página. é. Tá. Que página que é? Nós paramos na 87. Obrigada. Coloca lá no grupo 87. Aham. Aí, vamos tirar Que a dia que fotinha. é hoje? Hoje é dia É 9. 19/6. Perfeito. Terminamos assim a nossa leitura de hoje. Obrigada. Obrigada.